Você já se pegou preso em um redemoinho de pensamentos que parecem não ter fim? Uma palavra mal interpretada, uma lembrança do passado, uma preocupação com o futuro? E de repente, a mente se transforma em um tribunal implacável que o acusa, o diminui e o faz acreditar que não há saída. Muitos vivem esse drama silencioso todos os dias, e talvez seja exatamente aí que você se encontra agora. A mente, que deveria ser o lugar da criatividade, da fé e da confiança, muitas vezes se torna uma prisão de culpa, medo e comparação. O que você pensa, aquilo em que sua mente insiste em se fixar, molda as suas emoções, guia as suas escolhas, define o rumo da sua vida. É por isso que a Bíblia insiste tanto na renovação da mente, porque Deus sabe que a batalha mais decisiva não acontece do lado de fora, mas aqui, no lugar secreto, onde só você e Ele têm acesso. O apóstolo Paulo declarou em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não escreveu isso como uma frase de efeito, mas como um chamado urgente e libertador. A transformação que você tanto deseja não começa em um ambiente externo, nem em um milagre distante. Ela começa no campo dos seus pensamentos. É nesse espaço invisível que o inimigo lança suas setas, que as memórias tentam aprisionar você, que o medo se levanta como gigante para paralisar os seus passos. Billy Graham, em tantas de suas mensagens, alertava que a mente é o campo de maiores vitórias e derrotas espirituais. Ele dizia que, quando um pensamento é semeado, cedo ou tarde se tornará uma atitude, e essa atitude determinará um destino. Por isso, não há neutralidade. A mente é o território onde se decide se você avançará ou ficará preso. Joyce Meyer repetiu em seus ensinamentos: a mente é o campo de batalha. Essa frase, aparentemente simples, esconde uma verdade profunda. Porque um campo de batalha não é lugar de neutralidade, é lugar de confronto. Ou você domina, ou é dominado. Ou você reconhece a origem dos seus pensamentos, ou eles o conduzirão como correntes invisíveis. Quantos filhos e filhas de Deus vivem aprisionados em ciclos de preocupação que roubam o sono, de culpa que corrói a alegria, de medo que paralisa sonhos, de comparação que destrói a identidade. Talvez você olhe para trás e veja anos de vida conduzidos por vozes internas que repetem: você não é suficiente, você nunca vai vencer, você não vai conseguir. E sem perceber, essas vozes se tornaram a narrativa principal da sua vida. Mas escute com atenção, isso não precisa definir quem você é. O que você pensa não é o que você é. Você não é um somatório de medos e memórias. Você é um filho escolhido por Deus, amado desde a eternidade, chamado a viver em liberdade. A promessa desta mensagem é clara. Juntos, vamos quebrar esses ciclos de negatividade. Vamos desmascarar as armadilhas emocionais e espirituais que sabotam sua fé. Vamos aprender, passo a passo, como renovar a mente com práticas simples e poderosas, enraizadas na palavra de Deus. Não estou falando de teoria distante, mas de um caminho real que você pode percorrer ainda hoje. Porque a verdade é esta: sua mente pode ser transformada, sua história pode ser reescrita, sua vida pode ser restaurada. E aqui faço a primeira convocação. Não escute estas palavras como um espectador passivo. Permita que cada frase se torne um espelho. Permita que cada versículo se transforme em lâmpada para os seus pés. Ao longo desta mensagem, vou lhe convidar a interagir, a escrever nos comentários, a compartilhar o que Deus está falando com você, porque você não está sozinho nesta luta. Há uma comunidade de fé espalhada por tantos lugares que caminha junto, que ora junto, que intercede junto. Se você carrega uma dor que parece maior do que você pode suportar, escreva:
Eu quero renovar a minha mente. Esse ato simples já é uma declaração espiritual de que você não aceitará mais ser refém dos mesmos pensamentos que sempre o paralisaram. A mente é o campo invisível onde se decidem vitórias e derrotas. E se você está ouvindo esta palavra, é porque Deus quer lhe dar vitória. Ele o trouxe até aqui não por acaso, mas porque deseja renovar seus pensamentos e libertar sua vida. Abra o coração, permaneça atento e juntos vamos atravessar este caminho. Hoje começamos a desmontar as fortalezas que aprisionaram sua mente. Hoje começamos a plantar sementes novas, sementes de esperança, fé e renovação, porque aquele que prometeu é fiel e ele é capaz de conservar em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. O erro invisível de acreditar em todo pensamento que surge. Você já parou para pensar na origem dos seus pensamentos? A maioria das pessoas vive como se cada ideia que passa pela mente fosse um reflexo fiel da realidade. Mas a Bíblia nos alerta em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa instrução não é simbólica, é prática. Porque nem todo pensamento que você tem nasceu em você, e nem todo pensamento que nasceu em você corresponde à verdade de Deus sobre sua vida. Há pensamentos que são como janelas quebradas por onde entram ventos frios de engano, acusações, distorções e medos que não vêm do Senhor. Quando você sente algo negativo, a tendência é acreditar que esse sentimento define quem você é. Surge a culpa. E logo você pensa, eu sou culpado. Aparece o medo e você conclui, eu sou fraco. Nasce uma comparação e você determina, eu sou menor. Mas há uma diferença essencial entre sentir e ser. O que você sente é passageiro. O que você é em Cristo é eterno. O erro invisível está exatamente aí. Confundir o movimento das emoções com a solidez da identidade. Há uma pergunta que pode transformar esse ciclo. Este pensamento reflete Cristo? Sempre que uma ideia sombria bater à porta da sua mente, experimente essa pausa espiritual. Em vez de acolher o pensamento como dono da casa, coloque-o diante da luz da palavra. Se o que você pensou não encontra eco em Cristo, então esse pensamento não deve ocupar espaço em você. É aqui que a fé se torna prática, quando você confronta a narrativa invisível com a verdade eterna. Alguns pensamentos não são apenas fruto do cérebro cansado, mas setas espirituais. Paulo não falava em metáforas quando mencionava dardos inflamados do maligno. Eles são reais. Você não escolhe se esses dardos serão lançados, mas pode escolher se eles encontrarão abrigo em sua mente. O silêncio de Deus não significa ausência. Significa que Ele o convida a usar a autoridade que já lhe deu. E uma dessas armas é a capacidade de discernir. De onde vem este pensamento? Essa pergunta simples já desarma muitos ataques. Lembro-me da história de uma mulher que por anos viveu aprisionada pela insegurança. Desde a infância, escutava frases que a diminuíam. Você nunca será suficiente. Você não é capaz. Essas vozes se tornaram tão constantes que ela passou a acreditar que eram a sua própria identidade. Quando adulta, carregava essa mesma sentença em cada passo, em cada decisão. Mas um dia, ao ouvir a palavra, percebeu que esses pensamentos eram ecos do passado, mentiras repetidas tantas vezes que pareciam verdades. Ela decidiu confrontá-los. Cada vez que o pensamento surgia, perguntava, isso reflete Cristo? Pouco a pouco, as correntes internas começaram a se quebrar. Hoje, ela não é perfeita, mas vive livre. Livre para caminhar sem o peso de vozes que nunca representaram o coração de Deus. Aqui está uma verdade que não pode ser ignorada. Acreditar em todo pensamento
é se tornar refém de uma realidade distorcida. O pensamento pode vir como vento forte, mas você não é obrigado a se curvar diante dele. Você pode levantar a bandeira da fé e dizer: somente aquilo que reflete Cristo encontrará morada em mim. E agora, uma pausa importante. Se esta palavra já está tocando em algo profundo dentro de você, quero que saiba que não está só. Há milhares de pessoas lutando a mesma batalha, travando os mesmos conflitos invisíveis. Compartilhe nos comentários a frase: eu quero levar meus pensamentos cativos a Cristo. Esse gesto não é exposição, é comunhão. É uma forma de dizer: eu não vou lutar sozinho. Este é o segundo chamado à comunidade, porque juntos caminhamos mais firmes, sustentados pela intercessão e pela fé uns dos outros. Como a dopamina pode reforçar pensamentos tóxicos sem você perceber? Provérbios 23:7 declara: como imagina em sua alma, assim é. A palavra de Deus nos revela que aquilo que se repete dentro da mente se transforma na moldura invisível que sustenta a vida. Mas há um detalhe que poucos percebem: até a própria química do cérebro pode reforçar padrões de pensamento, sejam eles bons ou ruins. A dopamina, substância ligada ao prazer e à recompensa, muitas vezes atua como cúmplice de pensamentos tóxicos. Quando alguém reclama repetidamente ou se entrega a murmurações constantes, o cérebro libera pequenas doses dessa substância, criando a sensação enganosa de alívio. É como um hábito silencioso. Cada queixa se transforma em uma trilha reforçada. Cada murmuração abre mais espaço para que a mente retorne ao mesmo lugar sombrio. É por isso que muitas pessoas não conseguem se libertar de ciclos de negatividade, porque sem perceber, o corpo aprendeu a buscar prazer até mesmo em pensamentos que destroem. O hábito da reclamação se torna um vício, e quanto mais se reclama, mais fácil é reclamar de novo. É um círculo que parece inofensivo, mas que rouba a alegria e sufoca a esperança. Murmurar diariamente é como regar uma semente amarga. Ela cresce devagar, mas cria raízes profundas. Existe um caminho de libertação. E ele começa com 3 movimentos simples: identificar, substituir e agradecer. Identificar é tomar consciência do que a mente repete sem questionar. Substituir é decidir trocar a narrativa negativa por uma promessa da palavra. E agradecer é fixar o coração em algo real que Deus já fez, por menor que pareça. Essa tríade é como uma chave que abre novas trilhas no campo mental. Porque da mesma forma que a dopamina reforça hábitos tóxicos, ela também pode consolidar novos caminhos de esperança. Cada vez que você reconhece um pensamento de murmuração e escolhe substituí-lo por gratidão, o cérebro aprende um caminho diferente. Imagine um campo aberto. Quando alguém pisa repetidas vezes na mesma direção, forma-se uma trilha. Assim acontece com os pensamentos. Quanto mais você percorre um mesmo caminho mental, mais fácil é segui-lo novamente. Pensamentos negativos se tornam estradas largas, porque foram percorridos milhares de vezes. Mas o Espírito Santo convida você a abrir novas trilhas. No começo, parece difícil. O mato é alto, o caminho não está claro, mas a cada passo de gratidão, a cada escolha de substituir queixa por louvor, o caminho se abre. Até que um dia, a nova trilha se torna tão natural que você não consegue mais imaginar a vida sem ela. As consequências dessa mudança são profundas. Uma mente que aprende a trocar reclamação por gratidão se torna mais resiliente diante das crises. Onde antes havia desespero, nasce a esperança. Onde antes havia desânimo, brota força para continuar. E não se trata de pensamento positivo vazio, mas de uma prática espiritual fundamentada na palavra. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
A gratidão não nega a realidade difícil, mas insere nela a perspectiva da fé. Uma senhora certa vez contou que passou anos mergulhada em queixas silenciosas. Todo dia se comparava aos outros. Todo dia murmurava em silêncio sobre as injustiças da vida. Mas ao conhecer a palavra, decidiu adotar uma prática. Antes de dormir, escrever 3 razões pelas quais poderia agradecer. No início parecia artificial. Ela não sentia nada. Mas perseverou. 1 mês depois, percebeu que seu coração estava mais leve. 1 ano depois, disse que sua vida tinha mudado, não porque os problemas desapareceram, mas porque sua mente tinha aprendido a enxergar o que Deus estava fazendo no meio da dor. A mente é campo de batalha, mas também é jardim. O que você rega, cresce. O que você repete, cria raízes. Se até a química do corpo pode ser treinada para sustentar pensamentos de fé, então não há prisão que não possa ser quebrada. Porque o Espírito Santo trabalha em parceria com você, transformando até mesmo os padrões internos mais antigos. O mito da neutralidade dos pensamentos. Há quem diga que pensar não faz mal, desde que não se coloque em prática. Mas essa ideia é enganosa. Jesus declarou em Mateus 12:34, da abundância do coração fala a boca. Ele mostrou que aquilo que habita dentro inevitavelmente transborda para fora. Não existe pensamento neutro, porque todo pensamento é uma semente que cedo ou tarde dará fruto em atitudes, palavras ou emoções. Aquilo que você permite permanecer em sua mente não fica estático, mas cria um ambiente interno que molda a forma como você sente, decide e age. É perigoso acreditar que pensamentos não importam. Eles constroem atmosferas invisíveis. Um pensamento repetido gera uma emoção, e essa emoção influencia uma decisão. Essa decisão molda um hábito, e o hábito forma o caráter. O que parecia apenas uma ideia solta se transforma em um destino. Quando você alimenta continuamente imagens de fracasso, o coração se enche de medo e o corpo começa a agir como se a derrota já fosse certa. Quando você insiste em comparar-se aos outros, o coração se enche de inveja e logo suas palavras revelam esse veneno oculto. Pensamentos são raízes invisíveis, mas os frutos sempre aparecem. Uma prática simples pode revelar isso. Por alguns minutos, escreva o pensamento que mais se repete em sua mente. Depois, coloque-o lado a lado com a palavra de Deus. Se a Bíblia não confirma esse pensamento, então ele é falso. Essa comparação mostra a fragilidade das narrativas internas e a solidez das promessas divinas. Quantas vezes você já acreditou em ideias que nunca resistiriam à luz da Escritura? Esse exercício, aparentemente pequeno, pode se tornar uma chave de transformação, porque expõe a mentira diante da verdade. O pensamento é como a raiz de uma árvore. Não se vê, está escondido no solo, mas é ele que sustenta tudo o que aparece acima da terra. Uma árvore saudável nasce de uma raiz firme. Uma árvore doente denuncia raízes contaminadas. Assim é a vida humana. Se os pensamentos estão contaminados de medo, ódio ou inveja, o fruto não pode ser outro senão destruição. Mas quando a mente é regada pela palavra, a raiz se fortalece e os frutos se tornam doces e saudáveis. Caim é um exemplo doloroso dessa verdade. Antes de erguer a mão contra Abel, ele já havia alimentado em silêncio um ciúme corrosivo. Deus o advertiu, dizendo que o pecado estava à porta, mas que ele poderia dominá-lo. Caim, no entanto, permitiu que o pensamento se transformasse em desejo e o desejo em ação. O crime não começou no campo, mas no coração. Esse episódio mostra que não existe neutralidade nos pensamentos. O que se tolera em segredo cedo ou tarde se manifesta em público.
Quantos vivem hoje escravos de ideias que nunca enfrentaram, acreditando que é inofensivo guardar ressentimento, inveja ou medo na mente? Mas cada pensamento é uma construção, e ninguém habita uma casa sem que ela esteja erguida. Quando a mente é construída com tijolos de mentira, a vida inteira se torna um labirinto de engano. Quando, porém, a mente se submete à verdade de Cristo, as paredes caem e um novo espaço de liberdade se abre. Por isso, este é o momento de reflexão. Não basta rejeitar pensamentos quando eles já se tornaram frutos amargos. É preciso lidar com a raiz, e a raiz só pode ser discernida diante da palavra. É ali que descobrimos se aquilo que pensamos é vida ou morte, luz ou escuridão. O ciclo da autossabotagem mental. Filipenses 4:8 nos convida a pensar no que é verdadeiro, justo, puro e de boa fama. O apóstolo Paulo sabia que a mente humana tende a criar cenários de derrota antes mesmo que a batalha comece. É como se a imaginação fosse sequestrada por medos e a vida passasse a ser governada por previsões de fracasso. O ciclo da autossabotagem nasce nesse espaço invisível. Um pensamento negativo se repete tantas vezes que se torna convicção. A convicção molda as decisões. E quando as decisões são guiadas por medo e não por fé, o resultado inevitável é paralisia. Quantos acreditam que o pior cenário é inevitável? Antes de iniciar um projeto, já imaginam a queda. Antes de dar um passo de fé, já veem o tropeço. Essa antecipação constante de derrota não é realismo, é escravidão mental. Porque a fé não nega dificuldades, mas se recusa a viver acorrentada a elas. A autossabotagem mental é uma forma de desistir antes mesmo de tentar, como se o futuro já estivesse escrito em tinta escura que não pode ser apagada. Há uma forma prática de romper esse ciclo. Quando um pensamento de derrota surgir, substitua-o por uma promessa. Se a mente disser, você não vai conseguir, lembre-se, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o pensamento insistir, você está sozinho, responda, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É como desenhar um mapa interno. Se surgir o pensamento X, responder com a promessa Y. Aos poucos, a mente aprende novos caminhos e o ciclo de autossabotagem se desfaz diante da luz da verdade. É importante lembrar que controlar pensamentos não significa reprimi-los à força. Repressão apenas os empurra para camadas mais profundas. O verdadeiro controle é redirecionamento. É como o rio que, ao encontrar uma pedra, não se desespera tentando removê-la, mas simplesmente encontra um novo curso. Assim também, a mente pode aprender a redirecionar o fluxo dos pensamentos, conduzindo-os à obediência de Cristo. Lembro-me da história de um idoso que passou grande parte da vida dominado por pessimismo. Para ele, tudo dava errado. Sua mente era treinada para esperar o pior, mas em certo momento decidiu mudar sua rotina. Todos os dias, ao acordar, memorizava um versículo dos Salmos. Repetia-o ao longo do dia, como quem grava um novo trilho no coração. Depois de alguns meses, percebeu que sua visão de mundo havia mudado. As circunstâncias não desapareceram, mas agora havia esperança. Porque sua mente estava nutrida por uma fonte diferente. As consequências dessa prática são imensas. Uma mente treinada para a esperança resiste melhor às crises. Quando o desânimo bate, encontra barreiras de fé. Quando a tentação de desistir surge, a memória das promessas cria resistência. O ciclo da autossabotagem não é quebrado de uma vez, mas é vencido pelo exercício diário da fé, pela escolha constante de alinhar pensamentos com a palavra. Este é um momento decisivo. Até aqui, você ouviu sobre raízes, trilhas e sementes.
Agora é hora de perceber que cada pensamento tem poder de levantar ou derrubar. Se você reconhece que em sua vida o ciclo da autossabotagem tem se repetido, deixe que a palavra faça morada em sua mente. E se esta mensagem está falando diretamente ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho pensar o que é verdadeiro e justo. Essa declaração é o terceiro chamado à comunidade, um marco espiritual de que você não viverá mais escravo da autossabotagem. Você não está sozinho nessa caminhada. Há um exército de irmãos e irmãs aprendendo a renovar a mente, e sua voz faz parte dessa sinfonia de fé. O perigo da comparação silenciosa. Gálatas 6:4 nos orienta: prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si. Essas palavras carregam uma sabedoria libertadora. Elas apontam para o fato de que cada vida é única, cada caminhada tem seu ritmo, cada coração é conduzido por Deus em um processo pessoal. Mas ainda assim, um dos maiores venenos espirituais é a comparação. Ela é silenciosa, discreta, quase imperceptível. Começa como uma observação inocente, mas rapidamente se transforma em um peso insuportável. Quando você mede a sua vida pela régua dos outros, a sua identidade começa a se desmanchar diante de olhos alheios. A comparação silenciosa tem o poder de corroer a alegria. Você pode ter conquistado algo importante, mas basta olhar para alguém que aparentemente avançou mais para que sua vitória pareça pequena. A cada vez que isso acontece, a mente reforça a narrativa de que você nunca será suficiente. Essa sensação de inferioridade não é apenas emocional, mas espiritual. Porque ao olhar para o outro como medida, você desvia os olhos de Cristo, que é a única referência verdadeira. As redes sociais ampliaram ainda mais essa armadilha. Ali, cada imagem parece perfeita, cada conquista parece maior, cada vida parece mais organizada que a sua. Mas o que ninguém mostra é a dor escondida, os desertos silenciosos, as lágrimas da madrugada. Quando você se compara com um retrato editado, acaba julgando sua vida real com base em ilusões. Isso alimenta um ciclo cruel de insatisfação e autodepreciação. Existe uma prática que pode ser libertadora: dedicar alguns minutos para listar as pequenas conquistas do seu próprio caminho, sem olhar para os lados. Podem ser passos simples: um hábito que você conseguiu manter, uma oração respondida, uma mudança de atitude. Essas pequenas vitórias, quando reconhecidas, se transformam em tijolos de confiança, lembrando que Deus está escrevendo uma história pessoal com você. Cada detalhe é parte de um processo único que não precisa ser comparado ao de ninguém. A comparação é como olhar para uma floresta e esperar que todas as árvores cresçam na mesma velocidade. Mas cada árvore tem seu tempo. Algumas florescem cedo, outras levam anos até dar frutos. E, no entanto, todas alcançam o céu. Assim também é a jornada da fé. O ritmo de cada pessoa é conduzido pela mão de Deus. Não importa se alguém floresceu antes ou depois, importa que a raiz esteja firme nele. Pedro nos ensina uma lição profunda sobre isso. Quando caminhava sobre as águas, manteve-se firme enquanto seus olhos estavam fixos em Cristo. Mas, ao olhar para o vento e para o mar, começou a afundar. Da mesma forma, quando desviamos os olhos de Jesus e passamos a olhar para os outros, a fé vacila. O perigo da comparação silenciosa é exatamente esse. Afasta os olhos do autor da vida e os coloca em medidas que não têm poder de sustentar ninguém. A libertação acontece quando você decide olhar para a sua própria obra, como Paulo nos orienta, quando entende que cada passo dado na fé é valioso, ainda que pequeno, porque não é sobre velocidade, mas sobre direção. Deus não o chama para competir,
mas para permanecer fiel, não para correr contra alguém, mas para caminhar com ele. O silêncio como arma contra a mente sobrecarregada. O salmista declarou no Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse convite divino revela uma chave espiritual que muitos negligenciam. A mente sobrecarregada tenta combater pensamentos com mais pensamentos, tenta enfrentar ruídos internos com ainda mais ruídos externos. Mas o caminho da paz não é barulho, é silêncio. O silêncio não é vazio, não é ausência, não é abandono. O silêncio é o espaço em que Deus se revela de maneira mais clara. Muitos acreditam que para vencer a confusão mental é preciso encher os dias com atividades, distrações, vozes, ruídos. Mas quanto mais se corre, mais a alma se cansa. O silêncio é um antídoto. Ele abre espaço para que o coração ouça o que sempre esteve presente, mas encoberto pela agitação. É como uma superfície de água. Quando está agitada, não reflete nada. Mas quando se acalma, torna-se um espelho perfeito para a luz. Assim também acontece com a mente. Quando encontra momentos de quietude, ela reflete a presença de Deus. Dedicar alguns minutos ao silêncio pode parecer insignificante, mas abre portais espirituais de clareza e renovação. Uma prática simples pode ser inspiradora. Parar, respirar profundamente, recitar um versículo em voz baixa e permitir que ele preencha o espaço interno. Esse momento de aquietar o coração é como uma ponte que liga a mente confusa ao trono da graça. Não se trata de técnica, mas de rendição. Não é sobre esvaziar-se, mas sobre abrir espaço para ser preenchido por Deus. Há quem estranhe o silêncio, como se ele fosse ameaça. Mas o silêncio não é hostil, é acolhedor. Ele desmonta ilusões, revela intenções e traz à tona aquilo que realmente precisa ser entregue ao Senhor. No silêncio, a alma se despede das máscaras e encontra descanso. É no espaço de quietude que a oração se torna mais sincera, porque as palavras já não precisam ser muitas, basta que sejam verdadeiras. Uma avó contou certa vez que encontrou nova força em sua vida de oração ao aprender a valorizar o silêncio. Antes, acreditava que precisava falar o tempo todo para que Deus a ouvisse. Mas, quando começou a reservar alguns minutos de silêncio antes de orar, percebeu que sua alma se aquietava e então suas palavras vinham com mais fé e menos ansiedade. Descobriu que o silêncio preparava o coração para interceder com clareza. Hoje, ela ensina aos netos que o silêncio não é perda de tempo, mas encontro com Deus. Essa prática, aparentemente simples, guarda um poder profundo, porque a mente sobrecarregada precisa de pausa, precisa de espaço, precisa de descanso. E esse descanso não é alcançado em vozes humanas, mas na voz suave do Espírito. Quando aprendemos a valorizar o silêncio, descobrimos que ele não é ausência, mas presença. Não é vazio, mas plenitude. Não é tempo perdido, mas tempo santificado. O silêncio é arma porque desarma os ataques invisíveis. Ele corta o ciclo da agitação e abre uma brecha para que a palavra floresça. O inimigo tenta manter você ocupado demais para que nunca perceba isso. Mas Deus convida: aquietai-vos. Essa ordem é também promessa, porque quando o coração se aquieta, a mente se renova e a alma encontra paz que excede o entendimento. O segredo da palavra como filtro da mente. O salmista declarou em Salmo 119:11: Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa frase revela não apenas um conselho devocional, mas uma chave espiritual e prática para a vida. Porque a mente, por si só,
não consegue expulsar pensamentos. Você pode tentar lutar contra ideias negativas com esforço humano, mas logo perceberá que o vazio deixado será ocupado por algo novo. A mente não suporta o vácuo. Sempre que um pensamento é rejeitado, precisa ser substituído por outro. E é exatamente aqui que a palavra de Deus se torna o filtro capaz de purificar e reprogramar o fluxo interno da mente. Muitos vivem tentando afastar pensamentos ruins sem se abastecer das Escrituras. Tentam expulsar, mas não substituem. Tentam resistir, mas não alimentam. É como alguém que tenta manter uma casa limpa sem jamais colocar algo de valor dentro dela. Cedo ou tarde, o vazio atrai sujeira novamente. A palavra, porém, age como um filtro. Cada versículo memorizado, cada promessa guardada no coração, cria uma barreira contra as mentiras que insistem em voltar. A prática de memorizar um versículo por semana pode parecer simples demais diante de lutas profundas, mas é justamente na simplicidade que se esconde o poder. Quando um pensamento de medo surgir, o versículo guardado será como espada pronta para cortar a mentira. Quando a ansiedade tentar dominar, a palavra recitada em voz baixa será como água sobre fogo. Com o tempo, esses versículos não apenas orientam, eles reprogramam padrões internos, mudam a forma como você enxerga o mundo, transformam a lente pela qual interpreta a vida. A palavra é como uma lente que corrige visão embaçada. Quem já precisou usar óculos sabe a diferença entre enxergar turvo e enxergar nítido. Assim é a mente sem a Escritura. Vê a vida distorcida, aumentada ou diminuída em lugares errados. Mas quando a palavra é colocada como lente, a realidade se torna clara. Você passa a enxergar não apenas o que os olhos naturais veem, mas o que Deus está fazendo além da aparência. As consequências desse hábito são duradouras. Uma mente nutrida pela Escritura cria resiliência espiritual. Ela não é imune às lutas, mas sabe onde firmar o pé. Quando o medo surge, lembra da promessa de Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Quando a tristeza aperta, lembra do convite de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cada lembrança da palavra é como uma muralha levantada contra a tempestade. E aqui está um segredo: a palavra não apenas protege, mas constrói. Não apenas defende, mas fortalece. Porque o filtro não serve apenas para impedir a entrada daquilo que contamina, mas também para garantir a entrada daquilo que purifica. Quando a mente se habitua a passar cada pensamento pela peneira da Escritura, tudo o que não é verdadeiro, justo ou puro é descartado, e tudo o que é de Deus é guardado e cultivado. A vitória não está apenas em expulsar, mas em encher. Não apenas em rejeitar, mas em substituir. Não apenas em lutar, mas em se alimentar. É por isso que a palavra precisa estar escondida no coração, pronta para ser lembrada nos momentos mais sombrios. Porque no dia em que a mente for atacada, será exatamente o versículo guardado que se levantará como escudo, vencendo a tirania dos pensamentos negativos. Isaías 26:3 nos dá uma promessa que atravessa os séculos: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Essa declaração não é poesia vazia, é uma garantia eterna. A mente firme em Deus não é mente isenta de pensamentos ruins, mas é mente que sabe para onde olhar quando eles chegam. Porque os pensamentos podem vir como tempestades, mas a paz de Deus é muralha inabalável. Billy Graham costumava dizer que os pensamentos são como pássaros. Você não pode impedir que eles voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que façam ninho. Essa metáfora simples carrega uma sabedoria profunda.
porque pensamentos negativos não pedem permissão para aparecer. Eles vêm, atravessam, rondam. O que define a vitória não é a ausência desses pensamentos, mas a decisão de não deixá-los construir morada. Spurgeon acrescentava: o que entra nos ouvidos e permanece na mente, logo desce ao coração. É assim que ideias se transformam em sentimentos e sentimentos em escolhas. A batalha é vencida quando você decide filtrar o que entra e o que permanece. Talvez você se reconheça nesta jornada. Talvez tenha vivido aprisionado em ciclos de medo, culpa, preocupação ou comparação. Talvez sua mente tenha se tornado uma prisão silenciosa, um tribunal que o condena diariamente. Mas a boa notícia é esta: esses ciclos podem ser quebrados. Eles não são eternos, não são definitivos, não são sua identidade. Em Cristo, você é livre. Em Cristo, você tem autoridade para levar todo pensamento cativo. Em Cristo, você pode renovar sua mente e reescrever sua história. O caminho não é teórico, é prático. Pensamentos negativos são combatidos com discernimento, com práticas diárias e com a palavra viva de Deus. A cada vez que você identifica um pensamento que não reflete Cristo, tem a chance de substituí-lo por uma promessa. A cada vez que você se recusa a se comparar e decide agradecer, abre uma nova trilha em sua mente. A cada vez que você se aquieta em silêncio diante do Senhor, abre espaço para que sua voz seja mais forte do que qualquer ruído interno. Pequenos passos, repetidos com perseverança, se tornam grandes vitórias no tempo. Para você que se sente aprisionado pela mente, aqui está a palavra pastoral. Você não está sozinho. O Senhor o vê, o conhece e o sustenta. Ele deseja renovar não apenas seus pensamentos, mas cada área da sua vida. Ele não o chama para ser refém de lembranças passadas ou previsões sombrias, mas para viver como filho amado, livre e restaurado. Há um passo prático que pode marcar o início dessa mudança. Escolha hoje um pensamento negativo recorrente, apenas um, e substitua-o por uma promessa bíblica específica. Quando ele voltar, repita a promessa. Quando ele insistir, declare a palavra. Ao longo dos dias, essa substituição se tornará uma arma poderosa. Porque não é você quem luta sozinho, é Cristo em você que traz vitória. E agora, o convite final é para a oração. Este é o momento em que o que foi semeado na mente se torna clamor no coração. Vamos orar em 3 níveis. Primeiro pelo coração, depois pela família e, por fim, pelo propósito. Oração. Nível 1. Coração. Senhor amado, aqui está o coração cansado de tantas batalhas invisíveis. Aqui estão pensamentos que têm se repetido e vozes que insistem em aprisionar. Mas nesta hora, em nome de Jesus, entregamos cada medo, cada culpa, cada mentira. Que o teu Espírito Santo renove a mente, quebre as correntes invisíveis e plante sementes de paz. Toma o coração daquele que ora agora e transforma a prisão em jardim, o deserto em fonte, o caos em calma. Oração. Nível 2. Família. Pai eterno, sabemos que pensamentos não afetam apenas indivíduos, mas atravessam gerações. Muitos aqui oram com peso pela família, pelos filhos, pelos netos. Oramos para que o Senhor renove a mente de cada um deles. Que lares marcados por discussões se tornem ambientes de paz. Que filhos aprisionados por comparações ou vícios sejam libertos pela tua presença. Que as famílias experimentem a promessa de que nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Oração, nível 3. Propósito. Senhor, para além das dores pessoais e familiares, há um chamado. Não queremos viver presos em ciclos de pensamentos negativos que sabotam o propósito que o Senhor colocou em nós. Oramos para que cada vida aqui seja fortalecida,
para que cada chamado seja despertado, para que cada propósito floresça. Usa cada mente renovada como farol em meio à escuridão. Que cada espectador seja lembrado de que não é rejeitado, mas escolhido. Não é derrotado, mas sustentado. Não é esquecido, mas chamado pelo nome para viver a eternidade contigo. Assim oramos, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final desta longa caminhada, mas ela não termina aqui. O que ouvimos, refletimos e oramos precisa continuar ecoando dentro de você. A batalha da mente não é vencida em um único dia, mas em passos consistentes. Cada escolha de hoje constrói o amanhã. Cada pensamento levado cativo fortalece sua fé. Cada promessa lembrada abre espaço para que a esperança floresça. Este vídeo não foi apenas uma mensagem, foi um encontro entre você e a palavra, entre você e a voz suave do Espírito, entre você e uma comunidade invisível de irmãos e irmãs que também lutam contra pensamentos negativos, que também clamam por renovação, que também desejam viver em perfeita paz. Não caminhe sozinho. Você foi chamado para ser parte de algo maior, para experimentar a força da comunhão. Por isso, este é o convite. Faça deste espaço um altar de intercessão e esperança. Compartilhe sua experiência. Escreva uma palavra de fé. Declare a promessa que marcou seu coração. Esse gesto simples não é apenas um comentário em uma tela. É um testemunho que pode tocar outro coração. É uma semente que pode gerar vida em alguém que hoje se sente sem forças. Billy Graham dizia que a fé se fortalece quando é partilhada. Ao dividir o que Deus lhe falou, você não apenas registra sua vitória, mas também sustenta outra pessoa que talvez esteja à beira da desistência. Cada testemunho, cada palavra, cada oração escrita se torna tijolo de um muro de fé que protege e inspira. Agora, leve esta mensagem para além deste momento. Compartilhe com alguém que você sabe que está aprisionado em pensamentos de medo ou culpa. Torne-se canal da palavra que liberta, farol que aponta para a esperança, voz que lembra que o silêncio de Deus também fala. E lembre-se, você não é rejeitado, é escolhido. Você não está sozinho, faz parte de uma geração de intercessores que sustentam famílias e resgatam propósitos. Que esta jornada não seja um ponto final, mas o início de uma vida renovada. Continue guardando a palavra no coração. Continue cultivando o silêncio que traz clareza. Continue substituindo pensamentos de derrota por promessas de vitória. E, sobretudo, continue caminhando firme em Cristo, aquele que conserva em perfeita paz todo aquele cuja mente está firme nele. Essa é a hora de levantar um memorial espiritual. Declare em voz alta, onde você está, minha mente será renovada pela palavra de Deus. Essa declaração não termina quando o vídeo acaba, mas ressoa no invisível, diante de Deus que ouve, dos anjos que ministram e do inimigo que precisa recuar. Assim, encerramos esta mensagem, mas a jornada da sua mente renovada apenas começou. Caminhe em paz, caminhe em esperança, caminhe em Cristo.